Nesta lição, nós vamos olhar um pouco sobre a palavra at, né? O que significa at, essa palavra. É uma palavra muito pequena, mas é uma palavra que causa muitas dificuldades para brasileiros, né? Porque o som, o jeito, a pronúncia, a gramática, tudo é uma palavra, como muitos já me disseram, uma palavra muito chata, essa palavra de at. Então, vamos olhar, vamos explicar e desvender um pouco essa palavra aqui. Então, at. Vamos ver. Então, para começar e dar uma ideia certa, precisamos fazer uma comparação. Então, no português existe essa palavra, em. E para o inglês, tipicamente traduzimos como in, on ou at. E in significa dentro, né? Dentro de alguma coisa. On significa em cima. On significa em cima e at significa algo diferente, né? Uma outra coisa. Vamos olhar, vamos ver. A explicação, né? A regra de at é complicado até para americanos, mas não é tão difícil para entender se você ver como é que vai e aonde ele encaixa. Então, vamos dar bastante exemplo e algumas situações onde at é usado. Então, a primeira coisa para entender é que at não é até. Isso é algo que eu já vi muitas vezes em dicionários. Esses dicionários de inglês e português, a definição que eles dão é até. E simplesmente não está certo. Eu não sei como isso entrou nesses dicionários. Não, não dá. Não tem sentido, deixa confusão aonde for, né? At não é até. Então, vamos olhar como é para usar o certo agora. Então, a primeira maneira que usamos at é para indicar ação em algum lugar típico. Então, a primeira função do at no inglês é para indicar ação típica num lugar específico, tá? Essa é, tipo, a definição. Vou escrever aqui. Tá? E aí, o que isso significa, né? Vamos ver. Então, no português, você fala, por exemplo, meu pai está no supermercado. Então, provavelmente, quando alguém vai para o supermercado, eles estão lá para fazer compras. Certo? Entendeu? Não é tão comum que o povo lá, só para poder passar tempo, eu gosto do supermercado, um lugar bonito, né? Talvez seja um lugar bonito, mas não é exatamente um lugar tão divertido, né? Quando você vai para o supermercado, você vai para fazer compras, para fazer alguma coisa. Então, no inglês, por fazermos alguma coisa específica neste lugar, usamos a palavra at. Tradução seria: My father is at the supermarket. Entendeu? Outro exemplo. Minha irmã está na escola. Aí, novamente, tipicamente, quando você vai para a escola, você vai estudar, né? Ou ouvir alguma palestra, ou fazer tarefa de casa, ou alguma coisa, né? Você vai algo de escola. Você não vai lá para poder dormir, né? O povo não dorme na escola. Mas, por ter essa ação típica, nós traduzimos isso para o inglês usando a palavra at. Então, seria my. Vamos trocar de my, né? Vamos tirar o my. Vamos falar a irmã dele está na escola, né? Melhor. Aí, no inglês seria his sister is at the school. Entendeu? Agora vamos fazer mais um de trabalho, né? Os pais dela estão no trabalho. E aí, no inglês, isso seria her parents are at work. É assim que usamos at no inglês, uma das maneiras. Mas isso é uma das maneiras principais. Mas tem mais algumas maneiras que usamos. Vamos olhar essas agora. Mas tem uma outra maneira que usamos at.
E essa maneira é para indicar um ponto específico em tempo, ou algum lugar, ou local, ou algo específico, né? Um ponto no tempo. Então, vamos olhar alguns exemplos disto. Então, primeiro, tempo. Aí o padrão seria at 6 o'clock. Por exemplo, eu vou dormir às 10 horas. No inglês, isso seria I will sleep at 10 o'clock. Esse as, no português, seria at, no inglês. Isso não é uma tradução literal, né? Porque no português, as tem uma função gramatical bem diferente de at. Mas lembra que at, no inglês, é usado para horas, tempo, né? No relógio. Próximo exemplo, lugar. Então, agora vamos fazer uma sentença bem grande, né? Estamos na parte da história onde Han Solo morre. Star Wars está muito popular nos Estados Unidos agora, então isso veio na mente. Mas, aí a tradução, como é que vamos traduzir isso? We are at the part where Han Solo dies. Porque estamos falando sobre um ponto específico na parte da história. Esta parte, aqui. Não o final, não no início, não nada disso. Nesta parte. Especificamente esta parte, aí usamos at. Então, o último exemplo, a última maneira que podemos usar esse at é quando falamos sobre medidas de alguma forma, né? Mas tipicamente isso sai com temperatura. Então, por exemplo, nós podemos falar água ferve às 100 graus Celsius. Né? No inglês, isso seria water boils at 100 degrees Celsius. Entendeu? E pronto. Aí. Assim que funciona at. Diretamente, não existe tradução para at. Você vê, nessa sentença, at é traduzido como no. Mas nessa sentença, at é traduzido como na. E aí, nessa sentença, at é traduzido como as. Entendeu? Muda o tempo todo. Mas, no inglês, na gramática inglesa, a palavra at é usada para essas duas funções. Para indicar um lugar, alguma ação numa área específica, igual mostramos aqui, ou para indicar algum tipo de ponto específico com tempo, lugar ou medida, né? Temperatura.